Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Mecânica Geral. A gente está tratando aí algumas aulas do tema de gravitação, tá? Na aula passada, a gente discutiu como foi medida, né, pela primeira vez a constante gravitacional, o Gzão, e a gente tratou de um problema com simetria esférica, que era aquele problema da casca esférica, né? Então, tinha uma casca aqui, né, que tinha massa só aqui, e a gente resolveu, né, achou o vetor campo e também o potencial gravitacional em qualquer ponto, né, aqui fora, aqui no meio e aqui dentro, né? E a gente viu naquele momento que as contas eram bem chatinhas, até montar o problema, né, pelo menos. Hoje, eu quero discutir com vocês o método de Gauss e a equação de Poisson, tá? Que, pelo método de Gauss, a gente vai ver que resolver esse problema torna-se algo muito mais simples, tá? A gente vai ver que quando o problema tem simetria esférica, a gente atacá-lo pelo método, né, usando o método de Gauss, fica muito mais fácil, tá? Pois bem, então, vamos começar a discutir o método de Gauss e chegar finalmente na equação de Poisson. Para isso, pessoal, vamos pensar que eu tenho uma massinha M pontiforme. Aquela famosa massinha pontiforme M. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma superfície fechada, que engloba a massinha M, uma superfície qualquer. Tá? Eu desenhei uma superfície aqui. Essa superfície, imagina que ela é em 3 dimensões, tá? Ela é fechada, tá? E ela engloba a massinha M. Tá? Então, pessoal, a gente vai definir o fluxo gravitacional que emana, que sai, tá, da massinha M e passa por essa superfície da seguinte forma. E eu vou chamar de fisão M, tá? Fisão M, para não confundir com o nosso potencial φ, tá? Esse aqui é o potencial gravitacional. Para não confundir, eu chamei de φm, tá? Fluxo geralmente se usa a letra grega φ, mas então o fluxo gravitacional eu estou chamando de φm, tá? Ele é integral nessa superfície S de n escalar g dA. O que é isso? N escalar g dA. Se eu olhar para a superfície, n é esse versor perpendicular à superfície em dado ponto. Então, aqui, olha, vocês percebem que nesse ponto aqui, o n é perpendicular à superfície. Aqui, o n seria aqui, ó. Aqui, o n seria aqui. Aqui, o n seria aqui, e assim por diante. Tá? Eu fiz questão de colocar ali para dar bem essa ideia, assim, que ele não necessariamente é paralelo ao vetor G, tá? Então, note que ele é perpendicular à superfície. É o vetor, tá? É o versor normal à superfície em cada ponto, tá? Escalar G dA. Então, o G é menos Gzão vezes M dividido pelo módulo de R ao quadrado na direção R versor. Onde o R versor, ó, o G está para cá, o R versor está para cá. Tá bem? Tá joia? Então, pessoal, com isso eu tenho que o φm é igual a menos G, eu posso tirar a massinha para fora dessa integral, né? Integral de 1 sobre R quadrado, onde R, eu vou fazer de azul escuro aqui, ó, essa distância desse ponto até a massinha, tá? Isso aqui é R. Tá? O módulo de R, a distância. Tá? 1 sobre R quadrado, N chapéu, escalar
R versor, R chapéu, dA. Tá legal? Agora, N escalar R, eu tenho esse ângulo θ entre os dois vetores, entre os dois versores, eu posso escrever isso daí como menos Gm integral numa superfície fechada de cosseno de θ sobre R quadrado dA. Tá? Essa integral numa superfície fechada de cosseno de θ sobre R quadrado dA, você já deve ter aprendido em cálculo 2, isso daí é definição de ângulo sólido, tá? D omegão. De modo que a integral de D omegão é 4π numa superfície fechada. Tá? Então, menos Gm integral na superfície fechada de D omegão é igual a menos 4π Gm. Tá? Então, o fluxo gravitacional que emana de M e que passa pela sua superfície fechada S é menos 4π Gm. Note que é uma constante, 4π G, né, sinal negativo, vezes a massa que está dentro dessa superfície fechada. Note que a integral do ângulo sólido, ela não é tão simples de ver, pelo menos eu não acho tão simples de demonstrar, mas a gente pode demonstrar facilmente usando uma superfície esférica, tá? Então, se eu coloco aquela massinha N dentro de uma superfície esférica, tá? Eu vou desenhar uma superfície esférica concêntrica, tá? Por simplicidade, tá? Eu tenho uma superfície esférica, o vetor N chapéu é paralelo ao vetor R chapéu. Vocês concordam? Né? Por quê? O vetor N chapéu está aqui, o vetor R chapéu está aqui também, né? Porque o R está aqui. Certo? De modo que N chapéu escalar R chapéu dá 1. Tá? Então, eu tenho menos Gm integral na superfície 1 sobre R quadrado, N escalar R chapéu dA, tá? Aí dá simplesmente integral na superfície fechada de 1 sobre R quadrado dA. Agora, o dA para uma superfície esférica nada mais é do que R quadrado seno θ dφ dθ. Certo? Que é superfície, tá? Então, o R é constante. Então, o dφ vai de 0 a 2π, o dθ vai de 0 a π. Então, eu cancelo esse R com esse R. Integral desse cara dá, integral em dφ dá 2π, integral seno de θ dá 2. Então, essa integral dá simplesmente 4π, tá? Então, isso daqui é uma demonstraçãozinha para se eu desenho uma superfície esférica, mas ela é válida para qualquer superfície fechada, tá? Se eu desenhasse, por exemplo, uma superfície cilíndrica em torno desse eminho, tá? Se tivesse o eminho aqui e desenhasse um cilindro aqui em volta, tá? Dá para demonstrar? Dá. Fica mais complicado? Fica um pouquinho. Por quê? Porque agora, no cilindro, eu tenho essa superfície aqui, depois eu tenho essa superfície, e eu tenho, né, eu esqueci de fechar aqui, tem essa superfície aqui também. Então, tem que somar as 3 superfícies. Tá? Então, se você faz isso, note que nessa superfície, eu vou desenhar de vermelho, nessa superfície aqui, o N está para cá. Então, o N chapéu, ele é igual a um Z chapéu. Mas se eu chamar as coordenadas cilíndricas de Rho chapéu, θ chapéu e Z chapéu. Tá? Nessa superfície aqui,
o N vai ser rho chapéu. Tá? E o R chapéu, em qualquer ponto, o R chapéu em qualquer ponto, ele vai ser, se eu estou aqui na superfície, em qualquer ponto aqui da superfície, né, ele vai ser nada mais, nada menos do que, se eu falo que o cilindro tem um tamanho R1, um raio R1, de uma altura H, né? Então, se eu faço isso, ele vai ser aqui, se eu chamar de origem, esse cara, então nessa superfície aqui ele vai ser R1 na direção o chapéu, mais Z na direção Z chapéu sobre R1 ao quadrado mais Z quadrado. Nessa outra superfície aqui, note que o Z é constante, o que muda é o R1. Tá? Então, daí você tem que fazer esse produto escalar, e note que nessa superfície aqui, o escalar dá simplesmente R1 sobre esse cara. Tá? Então, não é tão difícil de fazer. Eu sugiro que vocês façam e vão ver que vai dar realmente 4π. Tá? Não esqueçam aí dos sinais, etc. Percebam que nessa superfície de baixo aqui, o N chapéu é menos Z chapéu, tá? Tem esse truquezinho. Tá? Então, fica aí uma dica para vocês fazerem em casa. Pois bem, dito isso, pessoal, se eu quiser calcular o fluxo gravitacional para uma distribuição de massas, né, o que eu faço? Né? Então, vamos assumir que eu tenho mais do que apenas uma massinha N pontiforme. Eu tenho um montão, M1, M2, M3, M4, M5. Tá? Se eu pego e desenho uma superfície fechada que engloba alguma das massas, por exemplo, tem essa superfície S aqui, note que a massa M4 ficou de fora. A massa M4 ficou de fora, o fluxo gravitacional que passa por essa superfície é somente integral em S de N escalar G dA, que é menos 4πg somatória das massas englobadas, tá? Perceba que não são todas as massas, são só as massas que estão dentro da superfície fechada, M, tá? Ou seja, vai ser, nesse caso, menos 4πg, M1, mais M2, mais M3, mais M5. Note que o M4 não entra, tá? Então, por que o M4 não entra no somatório? Bom, primeiro, porque ele está fora da superfície fechada. Mas o que isso significa fisicamente? Porque se eu vamos pensar só na massa M4, vamos pensar só nesse cara. Ele está gerando um campo gravitacional, um vetor campo gravitacional, de modo que aqui nesse ponto você tem um campo gravitacional para cá, nesse ponto você tem um campo gravitacional para cá, nesse ponto você tem um campo gravitacional. Estou desenhando os tamanhos das setas aleatórios só para guiar o olho de vocês, tá? Esse tamanho da seta não quer dizer nada. Você tem um campo gravitacional para cá, e assim por diante. Tá? O que ele quer dizer? Fluxo é zero. Eu digo que, porque a massa está fora da superfície fechada, todo fluxo que entra, eu vou desenhar quem entra de vermelho, todo fluxo que entra aqui, ó, porque ó, ele está nesse ponto da superfície, então
a massinha está aqui em cima. Então, ele está para cá, está apontando para cá, né? Que é na direção da massinha. Esse cara também está apontando para lá. Então, eles estão entrando na superfície. Tá? Por outro lado, esses em amarelo estão saindo da superfície. Né? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que todo mundo que entra aqui, sai aqui. Tá? Ah, professor, mas tem muito mais área de entrada do que de saída nesse seu desenho. Eu concordo, porque, ó, esse aqui entra, esse aqui entra, aqui entra. Praticamente todo mundo entra, só sai aqui, ó. Só que perceba que a intensidade do campo, na onde sai, é muito maior, porque estou muito mais perto da massinha. Tá? Então, o que acontece? Tudo que entra na superfície fechada sai daí. Tá? Então, o fluxo é zero. Tá? Então, efetivamente, tudo que entra sai, então, o fluxo é nulo. Tá joia? Agora eu pergunto para vocês, o que acontece se a distribuição de massas for contínua? Tá? Se a distribuição de massas é contínua, obviamente, a integral Sn escalar GdA, ela vai ser igual a menos 4πg vezes a massa englobada. Do mesmo jeito que foi aqui. Só que a massa englobada agora numa distribuição contínua é isso daqui. Integral em volume ρ de R dV. Só que perceba a sutileza. Esse dV, né, esse V que eu estou integrando aqui, não é o V onde está toda a massa. É o V englobado pela superfície S. Como assim? Então, imaginem vocês que eu tenho essa distribuição de massas aqui. Deixa eu desenhar de novo. Imaginem vocês que eu tenho essa distribuição de massa aqui. Tá? Então, essa aqui é a minha distribuição de massa. Se eu pego e, por algum motivo, desenho essa superfície de Gauss, tá? Uma superfície de Gauss aqui esférica, tá? O volume que eu vou integrar é isso aqui, ó. Esse volume aqui, ó. É o volume englobado. Tá? Ah, professor, mas não é um volume englobado pela superfície? Não seria tudo isso daqui? Até pode ser. Só que aqui, nessa parte aqui, ó, a densidade é zero, né? Porque eu não tenho massa. Se a densidade é zero, eu não tenho massa, então, obviamente, não preciso nem integrar ali, né? Então, note que a parte que me importa é essa daqui. Estou pintando de azul. Note que esse resto da massa aqui que eu vou fazer de roxo, esse cara aqui, ele não entra no cálculo. Por quê? Porque o fluxo dele é zero. Tá? Então, perceba que o fluxo é zero. Não estou dizendo para você que esse cara não causa campo. Estou dizendo que o fluxo nessa superfície vermelha é zero. Legal? Então, partindo dessa equação, vamos chegar no que eu chamo de equação de Poisson. Tá? Por quê? Porque a gente chegou, então, numa expressão que relaciona o fluxo gravitacional através de uma superfície com a massa englobada por ela. Tá? Então, a gente sabe, se eu tenho uma massa englobada por uma dada superfície, eu sei qual que é o fluxo gravitacional que passa por essa superfície.
Tá? Então, eu escrevi para vocês que o fluxo é integral na sua superfície S de N escalar G dA. Isso é igual a menos 4πg integral no volume de ρ dV. Tá? Essa equação aqui, eu quero que vocês guardem num lugar especial do coração. Vocês não esqueçam dela. Tá? Isso facilita muito a nossa vida quando o problema tem simetria esférica. Tá? A gente já vai ver um exemplo. Mas, além disso, o teorema do divergente de Gauss, eu tenho que a integral do N escalar G dA, eu posso escrever pelo teorema do divergente de Gauss, né, se eu tenho uma integral em superfície de N escalar G dA, ele é igual à integral no volume, o volume englobado pela superfície, tá? Do divergente de G dV. Tá? Então, percebam que é o mesmo G, tá? E, então, isso daqui é o teorema do divergente de Gauss. Tá? A integral numa superfície de N escalar G dA é igual à integral no volume englobado pela superfície do divergente de G dV. Isso daí vocês aprenderam lá no curso de cálculo 2. Tá? Bem, isso daí é o teorema de divergente de Gauss. Mas esse primeiro termo aqui é igual a isso. Pelo que eu acabei de mostrar para vocês. Agora, esse dV e esse V é o mesmo que esse V e esse dV. Tá? Ambos são o volume englobado pela superfície de Gauss. Tá? Ou seja, qualquer volume que eu escolha, qualquer, tá? Então, se eu tenho aquela distribuição de massas aqui, se eu desenhei esse volume, essa igualdade é válida. Se eu desenhei esse volume, essa igualdade é válida. Se eu desenhei esse volume, essa igualdade é válida. Se eu desenhei esse volume, essa igualdade é válida. Ou seja, essa igualdade é válida para todo e qualquer volume que eu desenho. Porque é integral no mesmo volume. Tá? De modo que eu preciso que o integrando seja o mesmo. Ou seja, eu tenho então que o gradiente de G é igual a menos 4πg ρ de R. Tá? Tá bem? Então, eu chego... não sei se eu falei gradiente ou divergente. Se eu falei gradiente, eu peço desculpa. O divergente de G é igual a menos 4πgzão ρ de R. Tá? Note, por outro lado, que G é menos o gradiente do potencial φ. Tá? Se eu substituo na equação acima, eu tenho que o gradiente, o divergente de G é menos o divergente do gradiente de φ, divergente do gradiente é o laplaciano, então eu tenho que menos o laplaciano de φ é igual a menos 4πg ρ de R, portanto, eu tenho que o laplaciano de φ, o φ agora é o potencial gravitacional, é igual a 4πg ρ de R. Tá bem? Isso daqui, então, é o que eu chamo de equação de Poisson para a atração gravitacional. O que ela diz? Ela diz que
o laplaciano do potencial gravitacional é igual a uma constante vezes a densidade de massa que causa aquele potencial. Tá? Veja bem, todas essas equações, elas tornam mais fáceis a nossa vida na hora de resolver problema, principalmente quando estou tratando de problemas com simetria esférica. Por quê? Porque em simetria esférica, N é igual ao R chapéu. E o G é igual a menos G na direção R chapéu. Tá? Então, essa integral aqui vai ficar bem mais fácil. Tá? Então, eu posso pegar essa equação que eu mandei vocês guardar no coração e ela fica bem mais fácil. Fica muito mais simples de resolver. Tá? Vamos ver um exemplo? Vamos ver um exemplo? Eu não vou inventar aqui, não. Eu vou pegar o mesmo exemplo da aula passada e resolver agora usando esse método. O exemplo da aula passada era considerar uma casca esférica de raio interno B e raio externo A. Tá? Ela tem uma massa e-mão, uniformemente distribuída. Eu queria calcular o potencial gravitacional e o vetor campo gravitacional em qualquer ponto errão, dentro ou fora da casca. Tá? Exatamente o que a gente fez na aula passada. Eu tenho uma casca esférica de raio Azinho e Bzinho, tá? Eu quero calcular o potencial e o vetor campo gravitacional em qualquer ponto. Eu vou começar por um ponto fora da casca, tá? Para isso, eu vou traçar uma superfície de Gauss esférica e de raio R, tá? Onde esse errão é a distância do ponto que eu quero calcular até o centro da casca esférica. E eu vou desenhar, então, essa esfera concêntrica. Tá? Essa daqui. Ó. Ela é concêntrica, a casca esférica, e tem raio errão. Feito isso, pessoal, vamos escrever, então, o fluxo de campo gravitacional. Ele fica integral na superfície S, N escalar G, dA, isso é igual a menos 4π Gzão integral no volume de ρ dV. Tá? Pois bem, na simetria, eu tenho que o G é igual a um G que depende apenas da distância até o centro de massa. Né? A gente sabe disso. E ele é na direção R chapéu. Tá? Por que isso? Porque pela simetria do problema, tanto faz se eu estou aqui, quanto aqui, ou aqui, o módulo do G tem que ser o mesmo. Tá? Pela simetria do problema. A única coisa que muda é que aqui ele está apontando para cá, aqui para cá, aqui para cá, aqui para cá. Mas vai? Então, ele está apontando na direção R chapéu. Também eu sei que o N chapéu é igual a R chapéu também, porque é uma superfície esférica. Então, pessoal, com isso, numa superfície com raio errão, vocês concordam que o G de errão é uma constante? Tá? Esse G aqui. Porque a única coisa que varia é a direção, e a direção está dada pelo R chapéu. Então, esse lado da integral, ele fica simplesmente integral de 0 a π, integral de 0 a 2π, de G de R quadrado, seno de θ de φ de θ. Tá? Por quê? Isso nada mais é do que N chapéu escalar G de R chapéu.
Agora, o G de R está aqui, é uma constante. N escalar é rão, papel é 1, porque são paralelos. Tá? Isso daqui é o jacobiano em coordenadas esféricas. Então, perceba o seguinte, percebam que G de rão e rão quadrado são constantes, porque eu estou integrando em φ e θ. Tá? Então, eu posso tirar esses dois caras aqui da integral. A integral de seno de θ, dφ de θ, onde o dφ vai de 0 a 2π, e o dθ vai de 0 a π. Então, fica 2π vezes 2, dá 4π. Então, essa integral dá simplesmente 4π G de R quadrado. Tá bem? Simples assim. Por outro lado, né, eu tenho que o lado amarelo é menos 4π G, integral no volume de ρ de R dV. Onde eu vou estar integrando? Nessa superfície fechada. A superfície pontilhada aqui em verde. Tá? Agora, a integral à direita, ela é simplesmente a massa englobada pela superfície verde. Agora, qual que é a massa englobada pela superfície verde? Nada mais, nada menos que a massa total, porque tudo está dentro da superfície verde. Então, a integral nesse volume da superfície verde de ρ dV, nada mais é do que massa total em mão. Tá? Ou seja, substituindo aqui por emão, eu tenho G de R quadrado vezes 4π é igual a menos 4π G emão. Eu mato 4π com 4π. Eu tenho que o G de R é igual a menos G emão sobre R quadrado. Sabendo que o G de R é o vetor G de R é G de R na direção R vetor, R versor, perdão. Então, eu tenho exatamente a solução que eu tinha na aula passada. Só que de um jeito muito mais rápido e elegante. Tá bem? Achei o vetor campo gravitacional. Ah, professor, mas eu quero achar também o potencial. Ah, vamos achar o potencial. Né? O potencial, eu sei que é menos a integral de G de R. Né? O potencial, só que eu tenho que integrar de um ponto até outro. Né? Que ponto que eu integro inicialmente? Veja, eu tenho que integrar de um ponto que eu já conheço o potencial. O único ponto que eu conheço o potencial é no infinito. Né? Lembra do nosso teorema do namoro à distância. Quanto maior a distância, menor a atração, e no infinito tende a zero. Tá? Então, eu já posso integrar do infinito até rão é o ponto que me interessa, de modo que eu assumo que o φ do infinito é zero. Tá? Então, integral de infinito até R, menos a integral, né, porque o φ é menos a integral de G de R. Integral de G de R é menos G emão sobre R quadrado dr, menos com menos dá mais. Integral, então, fica Gn integral de 1 sobre R quadrado, dá menos 1 sobre R, avaliado entre infinito e R, então fica menos Gn sobre R, que é exatamente o que tínhamos na aula passada. Percebam de novo, muito menos conta. Muito menos conta. Tá bem? Tá jóia? Legal. Ah, professor, mas isso daí foi fora da casca, isso é muito mais fácil. Quero ver no meio. Então, vamos ver no meio. Então, se o ponto estiver no meio da casca, esse ponto aqui cor-de-rosa, o procedimento é exatamente o mesmo. Não muda em nada. Tá? Notem vocês, eu desenhei agora a superfície de Gauss, essa cor-de-rosa aqui. Né?
Então, de modo que aquela integral inicial não muda em nada. Tá? O lado esquerdo da integral não muda em nada. Por quê? Porque a superfície de Gauss continua sendo uma esfera. Se ela continua sendo uma esfera, o G continua sendo um G de R na direção, continua sendo G de R na direção R chapéu. O N continua sendo R chapéu também. Tá? Então, N escalar G dá G de R. Normal. Igual era. Vezes R quadrado, seno de θ, dφ de θ, essa integral. Não muda em nada o lado esquerdo. Tá? Então, o lado esquerdo da equação continua com G de R, R ao quadrado, 4π. Tá? Lembrando que essa integral aqui dá 4π. Tá joia? Agora, a integral no volume é apenas o volume englobado, né? Ou seja, é apenas esse cara aqui, pessoal. Apenas esse fulano aqui. Então, essa integral vai dar integral, ao invés de dar integral de B até A, vai dar uma integral de B até R1. O resto é igual, né? De 0 a π, de 0 a 2π, de ρ0, R quadrado, seno de θ, dφ, dθ, dr. Essa integral dá simplesmente 4π, devido a essa parte angular, e a integral em R dá R ao cubo sobre 3, avaliado entre B e R, então dá isso daqui, né? R é rão ao cubo menos B ao cubo sobre 3. Tá bem? Portanto, igualando os dois termos, eu tenho que 4π G de R, R quadrado, é igual a menos 4π ao quadrado, né? Tem um 4π aqui e tem um 4π da expressão mesmo, tá? Lembra que isso daqui é igual a menos 4π G integral, tá? Então, tem duas vezes o 4π aí. Tá? G ρ0 R ao cubo menos B ao cubo sobre 3. Eu posso eliminar um 4π aqui, de modo que o G de R fica menos 4π G ρ0 vezes R ao cubo menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado, ou ainda menos 4π G ρ0 vezes R sobre 3 menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado. Tá? E lembrando que o G na direção R chapéu, eu tenho, então, que é menos 4π G ρ0, R sobre 3 menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado na direção R versor. Eu convido vocês a dar uma olhada na aula passada e vão ver que eu chego no mesmo G. Tá? Bom, e o potencial? Para calcular o potencial, pessoal, eu tenho que partir de um ponto que eu sei e um ponto que eu não sei. Tá? Por quê? Porque o potencial é integral de G dr. Mas essa é uma integral definida. Agora, o único ponto que eu já sei é o ponto A. Por quê? Porque eu acabei de calcular de lá de fora. Então, de fora, eu vim do infinito até um ponto fora. Agora, quando eu chego no A por fora, eu sei a expressão. Só que, por continuidade, o φ de A tem que ser o mesmo se eu venho por fora ou se eu venho por dentro. Então, o φ de A é o φ de A, independente se eu venho por fora ou por dentro. Então, eu conheço o φ de A. Se eu conheço o φ de A, eu vou integrar, então, de A até rão. Então, φ de rão menos φ de A é igual a menos a integral de A até rão de menos 4π G ρ0 vezes rão sobre 3 menos B ao cubo sobre 3R ao quadrado, dr. Lembrando que o φ de A, a gente acabou de calcular, né?
Então, o φ de A simplesmente é menos Gzão emão sobre A. Tá joia? Sendo assim, essa integral do lado direito, eu tenho, então, que é simplesmente 4πg ρ zero, r ao quadrado sobre 6, né, integral de r ao quadrado sobre 2, mais b ao cubo sobre 3r, a integral de 1 sobre r ao quadrado é menos 1 sobre r, avaliado entre a e r. Então, isso daqui fica igual a 4πg ρ zero vezes r ao quadrado sobre 6, mais b ao cubo sobre 3r, menos a ao quadrado sobre 6, menos b ao cubo sobre 3a. Agora, então, eu tenho φ de r, para escrevê-lo, lembro que a massa total é 4π ρ zero a ao cubo menos b ao cubo sobre 3. Substituo isso daqui aqui, de modo que eu escrevo φ de r como 4πg ρ zero, r ao quadrado sobre 6, mais b ao cubo sobre 3r, menos a ao quadrado sobre 6, menos b ao cubo sobre 3a, menos 4πg ρ zero, a ao cubo sobre 3a, do a aqui, menos b ao cubo sobre 3a. Tá? Então, percebam que eu tenho 4πg ρ zero dos dois lados. Aqui eu tenho r ao quadrado sobre 6. Aqui eu tenho b ao cubo sobre 3r. Aqui eu tenho menos a ao quadrado sobre 6, com mais menos a, tá vendo? A ao cubo sobre a, dá a ao quadrado. Então, menos a ao quadrado sobre 3. Então, a ao quadrado sobre 6, mais a ao quadrado sobre 6, dá a ao quadrado sobre 2. Menos b ao cubo sobre 3a. Aqui dá mais b ao cubo sobre 3a, então esse termo cancela com esse. Com isso, eu tenho que o φ fica 4πg ρ zero, r ao quadrado sobre 6, mais b ao cubo sobre 3r, menos a ao quadrado sobre 2. O bom aluno vai lá e olha na aula passada e vê que é exatamente o que tínhamos quando a gente fez aquelas contas super complicadas. Tá bom? Perceba que a gente chega no mesmo valor. Bom, como nem tudo na vida é difícil, vamos calcular num ponto dentro da casca, lá no interior. Se o ponto R estiver no interior da casca, ou seja, for menor do que o Bzinho, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Tá? Eu vou desenhar essa outra superfície cor-de-rosa aqui. O lado esquerdo vai dar exatamente a mesma coisa, porque a superfície é exatamente a mesma coisa, uma superfície esférica. Então, vai dar 4πg de r, r quadrado. Tá? Exatamente a mesma integral. E do lado direito, a integral no volume é dentro do volume englobado, portanto, é a massa englobada, portanto, é um belo de um zero. Não tem massa dentro desse cara. A massa englobada é nula. Portanto, eu tenho que G de R é zero. E o potencial é uma integral de zero, é uma constante. E por continuidade, qual que é o único valor do potencial que eu já sei? É o potencial no ponto B. Né? Porque eu vim daqui até aqui e daqui para cá. Tanto faz se eu venho daqui para cá ou daqui para cá, no ponto B tem que ser igual. Né? Para continuidade. Então, eu sei que o φ de R tem que ser igual ao φ de B. Agora, o φ de B eu já calculei no slide anterior. Né? O φ de B é aquele φ de R que eu tinha no slide anterior, onde o R é igual a B. Então, fica 4πg ρ zero, B ao quadrado sobre 6, mais B ao cubo sobre 3B, menos A ao quadrado sobre 2. Então, isso daqui dá B ao quadrado sobre 2. Então, fica B ao quadrado sobre 2 menos A ao quadrado sobre 2.
O 2 aqui cancela com 4, dá 2. Fica simplesmente menos 2πg ou 0 a ao quadrado menos b quadrado. E compara com o resultado da aula passada, obviamente, também é o mesmo. Tá bem? Então, pessoal, percebam que a gente resolveu o mesmo problema da aula passada com muito menos conta. Tá? É óbvio que eu fui passo a passo, etc., mas vocês percebam que o problema é bem mais simples. A forma de resolver é bem mais simples. Requer um pouco mais de atenção para perceber exatamente qual é a integral, etc., mas, uma vez que você prestou atenção e escreveu direito a integral, você chega no resultado de forma bem mais rápida. Tá? E uma coisa que é muito interessante de notar, é que dentro de uma superfície esférica, né, aí, nessa região que eu acabei de desenhar, o G de R é 0. Tá? O G de R é 0. Agora eu te pergunto, ele é 0 qualquer formato que seja a superfície, ou ele é 0 só na superfície esférica? Tá? Vamos comparar uma casca esférica com um anel. Tá? Vamos pensar, né? No caso da esfera, a gente viu, tanto no exemplo agora quanto no exemplo da aula passada, que dentro de uma casca esférica de densidade uniforme, a força gravitacional é 0. Tá? A gente viu isso. Vamos supor, então, um anel de raio interno B e raio externo A exatamente similar àquilo que a gente viu para a casca esférica. Tá? Então, você concorda que no centro a força gravitacional é nula? Né? Se eu tenho um anelzinho aqui, né, raio externo A e raio interno B, eu pego esse ponto aqui do centro, obviamente, a força gravitacional é nula. Por quê? Porque toda massinha aqui vai encontrar uma outra massinha aqui que cancela a atração. Agora a pergunta é, no caso da casca esférica, qualquer ponto aqui, a força gravitacional é nula. A minha pergunta para você é, se eu pego esse ponto amarelo aqui, a força gravitacional nele é nula? No anel? Ou se eu pego esse aqui, a força é nula? Alguém arrisca? Eu acho que é, se tiver na altura 0. Tá, se tiver no plano XY, você acha que é 0? Acho que é. Hipótese. Tá, ótimo. Alguém aposta o contrário? Eu acho que não. Eu acho que a força não é 0. Ótimo. Quem apostou o contrário acertou. Tá? Realmente não é 0. Ela só é 0 se for uma distribuição esférica. Para isso, para ficar mais fácil da gente ver, vamos fazer um anel bem fininho. Vamos pensar um anelzinho bem fino. Tá? Esse anel aqui, vamos olhar de cima. Estou olhando de cima o anel, tá? Então, é um anel bem fininho. Eu estou olhando de cima. Se eu pego esse anel bem fininho e olho de cima, depois, se eu quiser reconstruir esse anel de A entre B e A, é só integrar o raio do anelzinho, tá? Mas, ó, se eu estou olhando ele de cima, o que eu tenho? O centro dele está aqui, tá? Se eu colocar a massinha a uma distância Dzinho do centro, tá? Eu vou estar com ela aqui. Tá bem? O que acontece? Vou desenhar essas duas linhas aqui, de modo que elas fazem um ângulo θ entre elas. Tá? Tem um ângulo θ aqui, o mesmo θ aqui e o mesmo θ aqui. Concorda?
teto é o mesmo. Ótimo. À esquerda, a massinha é atraída por esse tanto de massa aqui. Tá? Aliás, perdão. À esquerda, né? Não. Por esse tanto de massa aqui. Tá? Esse tanto de massa é o quê? Se eu penso num d-teta ao invés de um teta, de um ângulozinho bem pequenininho, essa quantidade de massa aqui é a distância até a massinha, que é R mais D, ou seja, o raio do anel mais a distância aqui, tá? Que é D, vezes o lambda, onde o lambda nada mais é do que a densidade de massa, né, que é a massa do anel sobre 2πr, tá? Então, vai ser lambda vezes R mais D, d-teta, certo? Essa massinha aqui. De modo que a força que essa massinha da esquerda vai fazer vai ser menos Gm vezes a massinha do anel, que é lambda R mais D, d-teta, dividido pela distância ao quadrado, que é R mais D ao quadrado. Tá? Ou seja, posso matar esse quadrado com esse, tá? Fica fácil. À direita, a massinha é atraída por uma massa lambda R menos D, porque o R está aqui, tem o D, então essa massinha aqui, ó, essa massinha aqui é R menos D. Então é lambda R menos D d-teta. O d-teta é o mesmo. E a força é mais, na direção X, né? Então você tem uma força para cá, devido a essa massa, e uma força para cá, devido a essa massa. Eita. Devido a essa massa. Tá? Então fica Gm lambda R menos D, d-teta, na direção X, sobre R menos D ao quadrado. Eu mato esse quadrado com essa aqui. Agora, se eu for somar as duas forças, a força da esquerda e a força da direita, ele vai ser, concorda? Porque, ó, vai ser Gm lambda d-teta na direção X, mas vai ter 1 sobre R mais D, menos, né? E 1 sobre R menos D. Ou seja, 1 sobre R menos D, menos 1 sobre R mais D. Eu fico com R mais D, menos R mais D, sobre R ao quadrado mais D quadrado. Eu cancelo R com R, fica 2D, R ao quadrado mais D quadrado. Note que isso daí, essa força resultante, só é zero se D for igual a zero. Se D não for zero, esse cara não dá zero. Ou seja, se eu estou um pouquinho para cá, eu sou atraído para lá. Percebam que eu vou para a direita. Se o D é positivo, eu vou para a direita. Se o D é negativo, eu vou para a esquerda. Tá? Note que não é zero. Por que é zero na casca esférica? Porque se eu pego a casca esférica, pessoal... Agora, vamos imaginar... Nem vou fazer outro desenho, tá? Vamos imaginar que isso aqui é uma casca esférica. Vamos imaginar que isso aqui é uma casca. E era uma esfera. Uma casca esférica. Tá? Então, se eu pego aqui essa massinha, eu estou olhando uma massinha que é uma arinha aqui, tá? Essa área tem um d-teta aqui e tem um dφ na outra direção. Certo? De modo que essa massinha daqui vai ser
sigma vezes R de θ vezes, eu vou chamar de Rão, tá? Rão seno de θ de φ. Certo? Agora, então vai ser sigma vezes Rão ao quadrado, seno θ, de θ, de φ. Certo? Agora, o Rão desse lado, R mais D. Então, fica R mais D ao quadrado. Quando eu uso esse dm aqui, vocês percebam, deixa eu apagar tudo aqui, ó. Vocês percebam que ele vai ficar sigma R mais D ao quadrado, seno θ de θ de φ. Mas eu tenho um R mais D ao quadrado aqui, tenho um R mais D ao quadrado aqui. Percebam que o R mais D ao quadrado cancela. O mesmo é válido para cá. Porque aqui vai ficar menos D ao quadrado. Então, vai cancelar esse com esse. De modo que vai ficar G eminho sigma, seno θ, de φ, de θ, dos dois lados, de modo que cancela. Independente de quem seja o D. Entendeu? Ou seja, por que cancela? Pela simetria da esfera, a quantidade de massa que tem para cá, ela é proporcional à distância ao quadrado. Mas a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, essa proporcionalidade com a distância ao quadrado se cancela. Agora, para um anel, por exemplo, a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado, mas a massa é proporcional à distância. Então, não se cancela. Tá legal? Perceberam a diferença? Tá bem? Mas, o que a gente aprendeu hoje, a gente sabe que a integral do fluxo é igual a menos 4πg, a integral no volume do ρ dV, onde o ρ é a densidade nesse volume global. Se eu desenho uma superfície de Gauss esférica no centro do anel, obviamente, a integral dá zero. Se essa integral dá zero, o que eu aprendo? Eu aprendo que o fluxo é zero. Tá? Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o fato do fluxo ser nulo não quer dizer que o campo gravitacional é nulo. Tá bem, pessoal? Isso é muito importante. O fato de eu dizer que o fluxo é nulo não quer dizer que o campo gravitacional é zero. Tá? O que quer dizer? Só quer dizer que tudo que entra sai. Tá? No caso de simetria esférica, porque N chapéu é na direção do raio e G também, isso facilita tanto a conta que acaba resultando que o fluxo gravitacional é nulo e o campo gravitacional também. Tá? Mas isso não é verdade para toda e qualquer distribuição de massas. Tá joia? Tá legal? Então, pessoal, na aula de hoje, a gente viu, né, um segundo jeito de atacar o problema de atração gravitacional, né? Um método que facilita demais as contas quando o problema tem simetria esférica, tá? A gente também discutiu o porquê que no centro de uma distribuição esférica o campo gravitacional é nulo, mas no centro de uma distribuição planar, né, um anel, por exemplo, isso não é verdade. Tá? Então, hoje, a gente acabou os conceitos da parte gravitacional. Na próxima aula, a gente vai ver uma aplicação desses, né? A gente vai calcular a força da maré, tá?
E daí depois a gente vai fazer mais alguns exemplos aí para fixar bastante os conceitos antes da prova. Tá joia? Então a gente acaba a aula de hoje aqui e eu fico mais uns minutos aqui para tirar as eventuais dúvidas.